e irmãs, esta cena tão conhecida dos discípulos de Emaús retrata o desalento, desencorajamento, a desesperança que a morte de Jesus causou nos discípulos, a ponto de 2 desertarem, irem embora, não quererem mais saber de nada daquilo. De repente se aproxima Jesus ressuscitado. Eles o não reconhecem, por aquele mesmo motivo que ontem eu lhes dizia: a aparência de Jesus ficou transfigurada pela glória da ressurreição. Mas ele vai atrás daqueles 2. Por quê? O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Porque o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Deixa as 99 no redil e vai procurá-la. E assim ele vai. Junta-se aos 2 que falavam aquela mesma cantilena da morte, da sepultura, dos martírios, dos tormentos, da humilhação, da tragédia. E quando ele conta para eles aquilo que, como dúvida, para instigá-los, ele diz, eles contam detalhadamente toda a história da sua decepção. Inclusive diz: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam esperando de Jesus aquilo que Jesus não tinha prometido. Em nenhum momento ele disse que expulsaria os romanos, que iria restaurar o trono de Davi politicamente e que ele governaria, fazendo com que Israel obtivesse uma supremacia sobre o mundo inteiro. Mas eles projetaram sobre Jesus aquele messianismo político que os seus contemporâneos tinham. E por isso eles se decepcionam. Por isso eles apostatam, eles abandonam o caminho, caem na incredulidade. É por isso que Nosso Senhor começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eu preciso me esvaziar de todas as minhas concepções sobre Cristo e chegar diante dele no Evangelho como um pobre, como alguém que quer se deixar conduzir pela luz da fé. Porque quando nós ideologizamos Jesus Cristo, o que nós causamos é desesperança, desalento, decepção, porque ele jamais respaldará uma imagem falsa de quem ele é. Quantos, por exemplo, andaram pregando que haveria um reino de Deus sobre a terra, que haveria uma espécie de paraíso antecipado, com justiça para todos. E o resultado foi o quê?
apenas a ascensão de um covil de ladrões. Quantas pessoas perderam a fé? E perderam a fé não necessariamente abandonando a religião, mas permanecendo, caíram em apostasia, ou seja, já não pertencem mais à verdade custodiada pela igreja ao longo de toda a sua história, já não repercutem mais o credo. Quando leem a Escritura, leem-na com as lentes da ideologia. Deus nos livre disso. Deus nos livre de cair na incredulidade. Nós precisamos deixar Cristo nos explicar que a palavra está falando da pessoa dele. São Lucas diz que, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, o centro do cristianismo não é um projeto. O centro do cristianismo é uma pessoa. O Verbo de Deus que se encarnou, que morreu no nosso lugar para nos salvar, porque por nós mesmos nós não nos podemos salvar. O Verbo de Deus que ressuscitou dos mortos para nossa justificação, para que nós tenhamos vida através dele. O Verbo de Deus que continua vivo, que continua operando sobrenaturalmente nas almas, como Pedro e João operaram ao nome de Jesus sobre aquele paralítico, fazendo-o andar. Esta é a essência do cristianismo, é Jesus Cristo. Quando os olhos dos discípulos se abrem, no momento em que ele parte o pão, fazendo menção do sacramento da Eucaristia, ele desaparece. Por quê? Porque a sua presença no Santíssimo Sacramento é suficiente para nós, de tal modo que ele nos deixou tudo aquilo que nós precisamos para crer: a palavra e o pão, a fé e os sacramentos. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração, não estava queimando o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras. São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ele também diz que a fé opera pela caridade, ou seja, quando Jesus, a palavra viva do Pai, pela revelação interior do Espírito Santo, nos instrui pela fé, quando nós meditamos as Escrituras assiduamente, quando nós mergulhamos na oração em contato com Ele, o que acontece é que o nosso coração começa a queimar. Qual é a nossa maior ambição? A nossa maior ambição é ter um coração queimando por Jesus. A nossa maior ambição não é ter um nome no hall da fama. A nossa maior ambição não é ter prestado os maiores serviços sociais. Já disse São Paulo em 1 Coríntios 13: se eu vendesse todos os meus bens e até desse o meu corpo aos pobres, se não tivesse a caridade, o amor sobrenatural por Deus, se não tivesse o coração queimando por Jesus, isso de nada valeria.
Deixemos o Senhor falar conosco pelo caminho. Deixemos o Senhor derrubar todas as imagens falsas que nós temos dele. Deixemos com que o Senhor faça com que nós sejamos pobres de espírito, até que nós possamos ser puros de coração, para ver a Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nos dará pressa. Desejo de chegar em Jerusalém e encontrar-se com os apóstolos, atingindo o coração da igreja. Que o Senhor ressuscitado fale verdadeiramente conosco no caminho, até que o nosso coração queime de amor por Ele.